Saúde os irmãos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para o estudo do Catecismo Maior de Westminster. Este estudo é parte do currículo da Escola Dominical da Igreja Presbiteriana de Dracena. Pergunta 193 do Catecismo Maior de Westminster é a seguinte: o que pedimos na quarta petição? Reconhecendo que em Adão e pelo nosso próprio pecado perdemos o direito a todas as bênçãos exteriores desta vida, que merecemos ser totalmente privados delas por Deus, que elas se fizeram maldição ao nosso uso, que elas não nos podem sustentar por si mesmas, que não somos dignos delas, nem nos esforçamos em consegui-las por nossa própria diligência, mas que somos propensos a desejá-las, obtê-las e a usá-las de modo espúrio. Pedimos na quarta petição, que é: o pão nosso de cada dia nos dá hoje, e por nós mesmos e pelos demais, para que eles e nós, aguardando na providência de Deus, dia a dia, usando recursos lícitos, possamos, pelo seu dom gratuito e segundo o melhor parecer, a sua sabedoria paternal, gozar de porção suficiente dessas bênçãos, recebendo-as de modo continuado e abençoado, usando-as santamente e para o nosso conforto, e que sejamos guardados de tudo quanto seja contrário ao nosso sustento e conforto temporais. Nós vamos utilizar os textos bíblicos de Gênesis 2:17, Deuteronômio 8:3, Deuteronômio 8:17 a 18, Marcos 7:21 a 22, Tiago 4:3. Então, as questões levantadas a esta questão 193 do Catecismo Maior de Westminster, e a sua resposta são as seguintes: é verdade que todos têm direito inalienável à vida, à liberdade e à busca pela felicidade? Bem, conforme Gênesis 2:17, combinado com Romanos 8:20 a 22, em Adão e pelo nosso próprio pecado, perdemos o direito a todas as bênçãos desta vida. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2:17. O que isso significa? Que o homem, ele fez a sua escolha, ele decidiu saber por si mesmo o que era melhor para ele e não obedecer à palavra de Deus. Deus lhe pôs no jardim de delícias, que significa Éden, e disse para obedecer-lhe a palavra. E Deus deu-lhe mandamentos para que ele andasse na sua lei e fosse feliz. Mas o homem decidiu desprezar a palavra de Deus e saber por si mesmo o que era bom, o que era o bem e o que era o mal. Então, o homem comeu da árvore proibida e por isso ele foi condenado a morrer. Romanos 8:20 a 22 diz assim: pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. O homem, então, caído, ele tornou-se escravo dos seus próprios caprichos, dos seus próprios interesses, dos seus desejos carnais corrompidos pelo pecado, e também escravo do diabo, príncipe deste mundo, que o tentou e seduziu e arrastou atrás dele. Então as escrituras vêm e nos diz que então estamos sujeitos. Segue que ele diz: na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Então nós estamos privados das bênçãos de Deus e não temos mérito se somos abençoados, e não podemos buscar essas bênçãos de forma conveniente, e não temos natural inclinação a sermos então servos de Deus, obedientes a Ele,
para que sejamos merecedores da sua graça. Então, conforme Deuteronômio 8:3, as bênçãos exteriores por si mesmas não bastam para sustentar nossas vidas. Diz assim: Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Então o homem desprezou o conhecimento de Deus, desprezou a sabedoria do santo para aventurar-se no descobrimento, aventurar-se no saber por si mesmo o que é o bem, o que é o mal. E o homem, não sabendo sequer e não tendo condição nenhuma nem mesmo de sustentar a si mesmo, foi sustentado com o pão do céu, para que o homem se lembrasse que ele não vive só de pão, mas da sabedoria de Deus, da graça de Deus, do bem, das bênçãos de Deus, né? Então essas questões levantadas, então, elas seguem agora no seguinte tom, a questão número 2 aqui, para essa resposta. Se Deus tratasse a raça humana com o rigor da justiça, sem nenhum meio de salvação, qual seria o resultado? Bem, não podemos fazer jus às bênçãos de Deus, nem as obter por nossos próprios esforços. Logo, sem a graça e a misericórdia de Deus, que nos providenciou em Cristo o meio de salvação à vida humana, seria impossível. Mesmo as bênçãos comuns neste mundo, e quanto mais seriam impossíveis alcançarmos então as bênçãos no porvir. Então a questão que nós chegamos é a seguinte: é verdade que Deus deve a cada pessoa uma vida de prosperidade e felicidade? Certamente não. Se Deus nos aplicasse a sua justiça e pagasse tão somente o que nos é devido, receberíamos a ira, a maldição e a condenação de Deus. Mas Deus é clemente e misericordioso para conosco e nos dá a graça não merecida. Por causa de nossos corações pecadores, somos propensos a desejar, obter e usar ilicitamente as bênçãos exteriores da vida. Então, amados irmãos, o que nós temos aprendido com essas questões e que nos deve despertar os corações é que as bênçãos exteriores por si mesmas não bastam para sustentar nossas vidas. E nós não buscamos aquilo que nós realmente necessitamos, mas somos impulsionados pelo pecado a buscar aquilo que nós mesmos entendemos ser o bem e o mal, e nos aventuramos nos nossos próprios interesses e caprichos e nos perdemos. Nós precisamos nos voltar para Deus arrependidos e obedecermos a sua palavra para sermos felizes e bem-sucedidos. E aí Deus, sabendo que não somos inclinados a isso, Deus nos abençoa por sua graça, e Deus então nos traz, como que nos enviando o maná do céu, aquilo que realmente nós necessitamos, quer seja para a nossa vida humana, conforto, quer seja para a nossa vida humana espiritual, também o alimento da palavra de Deus. E assim, nós não temos recebido o que nós merecemos de Deus, porque se recebêssemos o que nós merecemos, seríamos castigados. Deus então nos concede graça e misericórdia, e Deus nos faz então experimentar da sua graça e misericórdia a graça não merecida, nos faz experimentar da sua misericórdia a graça não merecida. Isso foi um ato de graça de Deus, porque nós não merecíamos. Que Deus nos abençoe então e nos conceda a sua graça não merecida e não nos dê o castigo merecido. Que Ele perdoe os nossos pecados e nos ajude a receber bênçãos, tanto para o nosso próprio sustento físico, quanto para o nosso próprio sustento espiritual, porque nós necessitamos de Deus, nós dependemos de Deus e da sua graça. Que Deus nos abençoe.